dos 7 maiores ilusionistas do mundo. Senhoras e senhores, Issao Imamura. Tá bom. Obrigado, queridos, queridas. Bom dia a todos. Uma grande honra estar aqui. Obrigado pelo meu amigo Donaldo. Aliás, esta obra foi uma inspiração dele. Quem esvaziou a minha cartola? O que significa isso? A cartola é o ambiente mais importante para um mágico. Por quê? Porque é lá que ele coloca tudo aquilo que ele vai depois tirar em público para encantar a plateia. Durante 20 anos da minha vida eu me dediquei para entender a arte da mágica e do ilusionismo. E o que eu entendi? Que mais importante do que você tira da cartola é o que você vai escolher colocar dentro dela. E muitas vezes é necessário esvaziar a sua cartola daquilo que você já tem hoje. Por isso essa metáfora é muito poderosa, pois fala do quê? Daquilo que é nossa vida, muitas vezes. O que nós temos colocado dentro das nossas mentes, dentro da nossa alma? Eu tenho o corpo, a alma e o espírito. O que é que eu tenho alimentado cada um desses 3 elementos? E eu vejo que essa obra fala exatamente sobre essas escolhas que nós fazemos no dia a dia. Esse vídeo que vocês acabaram de ver aqui, queridos, esse vídeo aqui, foi o momento em que eu estava mais cego na minha vida. Como assim, Sal? Era a hora que estava todo mundo falando sobre o seu nome, anunciando você na televisão. Exatamente. O sucesso, muitas vezes, é o maior ofuscador da realidade. É quando você tem uma percepção totalmente deturpada daquilo que você está vivendo. Eu quero falar sobre isso também, porque ilusionismo é a minha especialidade. Quantas vezes nós causamos a distração para aquilo que não é importante, para que a plateia não veja aquilo que realmente importa. Esse é o meu papel. Durante 20 anos da minha vida, e eu pesquisei isso. Por isso eu quero compartilhar com vocês exatamente uma situação aqui. Queridos, quem puder ficar em pé, fique em pé, por gentileza. Som, dá para ouvir aqui? Como é que está o microfone? Som? Liga o meu microfone. Fala para ele ligar meu microfone, o headset, por favor. Som. Vamos ver se funciona o headset. Som. 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 Funcionando? Não? Não está pegando? Não? Daqui eu vou colocar o tripé, então. Tá aqui o tripé. Tá bom. Obrigado. Obrigado, viu, Nunes? Vamos lá, pessoal. Vamos dizer que eu quero chegar nessa situação. Aqui eu trabalho muito com metáforas. O que é isso? Braços estendidos, mostrando que eu tenho um posicionamento claro sobre o que eu quero para a minha vida. Então, braços estendidos. Né? Dedos entrelaçados significa o quê? Conexão com pessoas que fazem sentido. Não adianta a gente ter conexão com qualquer pessoa, mas aquelas que fazem sentido para o propósito da tua vida. Então, dedos entrelaçados. Polegares para o alto, que significa eu estou positivo, dupla positividade. Como você está? Estou muito bem. E eu também aproveito para apontar para aquele que é o Criador. Por que isso? Porque quando eu aponto, eu reconheço um Criador acima de tudo, eu tiro um grande peso das minhas costas. Eu não sou o centro do mundo, mas um Criador que é. Então, esta é a vida plena que eu quero chegar, à plenitude. Então vamos fazer essa jornada juntos, tá bem? Abram os braços assim. Isso. É fácil, né, Issao? É só encostar a mão e entrelaçar os dedos, seria. Nós temos vícios emocionais. Traumas de infância que nem imaginamos. Feridas abertas e tomamos decisões a partir dessas feridas. E quando vem as adversidades, você vira o jogo. Aí fica mais difícil já. Como que eu vou me conectar? E quando você pensa que não pode piorar, piora. Cruza os braços assim. Isso. Então você quer se conectar, conecte-se. Ok? E você tenta ser positivo, polegares, mas nem sempre é possível. E esse é o grande desafio. Nem sempre eu estou 100% positivo. Coloque bem, estica bem. Agora, qual que é o nosso papel? Independente da situação que a gente está, o que eu entendo é que aquilo que a gente faz é o porquê a gente faz. É para levar para as pessoas a plenitude, o propósito e mostrar para elas o legado que vamos construir juntos. O que foi? Não? Relaxem. Estamos todos juntos nessa jornada. Uma salva de palmas para todos.
Podem se sentar. Podem se sentar. A ideia, Sal, mas por que muitas vezes a gente consegue algumas coisas, né? E outros não conseguem, ou vice-versa, a gente vê os outros conseguindo e nós não conseguimos? É porque nós observamos apenas aquilo que conseguimos enxergar com nossos olhos, ouvir com o que estamos ouvindo com os nossos ouvidos, mas não com aquilo que está por trás. E hoje eu quero colocar para vocês uma perspectiva muito diferente de vendas. Querido, posso falar uma coisa? Eu odiava vendas. Por quê? Eu achava que, cara, tudo na vida tem que vender. Tudo na vida a gente tem que, né, colocar um argumento. Eu estou ferrado, então, porque eu era um cara muito tímido. Um cara que não tinha condição nenhuma de ser alguém que pudesse defender um argumento, defender algum pensamento. Por isso eu quero compartilhar com vocês uma história. História que creio que faz parte da vida de muita gente aqui, ou de todos. Na verdade, de todos. Porque essa história não tem a ver com quem é o protagonista daqui, mas sim tem a ver com aquilo que cada um se identifica. Se você estivesse no lugar dele, ou você já ocupou o lugar dele alguma vez na vida, que decisão você tomaria? Porque na hora a gente toma a decisão baseada naquilo que a gente pensa que é nossa mente, mas muitas vezes as decisões são tomadas pelas emoções e as emoções nos enganam muito. Por isso eu quero começar aqui, tudo com esse aqui, na minha infância. Infância, com esse carinha aqui, ó. Cabelinho franjinha, cara de lua cheia, né? Sorrisinho amarelo, olho puxadinho. É algo que ele tinha na cabeça. Todo mundo é igual. Porque para a criança, todas as crianças são iguais. Não importa se tem um olho puxado, cabelo liso, encaracolado, pele clara, pele escura. Todas são iguais. E ele queria ir brincar com as crianças, estudar. No primeiro dia de aula seria a grande alegria dele. Um cara tímido, um cara muito isolado de outras pessoas, mas ele tinha essa esperança de brincar com crianças. No primeiro dia de aula, a primeira coisa que ele ouviu na escola quando chegou foi: japonês, vai para o Japão. Era a Copa do Mundo. Japonês, vai torcer para o teu país, não para o nosso. E a primeira coisa que ele se tocou foi: cara, eu sou diferente. E isso está me pesando. E foi então que ele tomou uma decisão: vou me isolar. Eu não quero mais passar por isso. E ele reclamava: sou japonês, sou brasileiro. A mãe falava: você é brasileiro, nasceu no Brasil. Por que então me xingam de japonês? 1975, muito diferente da realidade de hoje. Hoje ser asiático é algo que é uma qualidade boa, mas naquela época não. É logo depois da Segunda Guerra. O Brasil então hostilizava esse carinha. Assim como ele, cada um de nós tem a diferença em relação ao ambiente onde vive. E como a gente lida com isso? Ele lidou isolando. E ele ficou isolado e até que então os pais preocupados com isso tiveram uma ideia. Nossos pais, muitas vezes, nossos primeiros mentores. E a ideia foi dar uma caixa de mágica. Tem aí uma caixa de mágica, Leandro? Maravilha. Aquela lá que você compra em lojas de brinquedo. Aliás, o Donaldo também tem uma linda coleção aqui de livros com mágica. Eu acho isso muito, muito legal isso. Por quê? Foi com a mágica que eu aprendi como que funciona a percepção humana. Aquilo que eu estou enxergando é diferente daquilo que as pessoas percebem. Eu não percebia que eu era diferente até eu ir na escola e as pessoas me perceberem. A mesma coisa acontece. Mas foi com a mágica que eu aprendi a vender aquilo que eu acreditava. Meus pais me deram para que eu pudesse me relacionar com pessoas. Porque mágica, fazer para o espelho, não tem valor nenhum, mas quando você aprende a fazer a mágica, você está animado para mostrar para a pessoa que está na tua frente, do teu lado, você quer mostrar para todo mundo. E isso que aconteceu, mesmo fazendo mal feito, ele começou a mostrar a mágica para as pessoas. E a primeira coisa que aconteceu foi aqueles garotos hostis, agora começaram a se tornar amigos dele. Ei, faz aquela mágica. E ele se sentiu alguém agora que era igual a todos. E eu vou mostrar que na mágica ele aprendeu muito mais do que apenas sumir objetos.
E um deles é um princípio muito forte, que eu quero, inclusive, pedir ajuda de uma pessoa da plateia. Alguém tem uma aliança, um anel para me emprestar? Pode ser. Tem aliança? Tem aliança? Opa, pode ser. Deixa eu... Não sai. Não sai? Vê se... Tira. Não sai, não sai? Sai? Tá bom. Obrigado. Qual é o seu nome? Bruna. Uma salva de palmas para a Bruna, por gentileza. Tá bom. Bruna, eu vou colocar aqui o teu anel dentro aqui desse saquinho, tá vendo? Olha lá. É uma aliança? Não? Anel? Tá bom. Mas você se incomodaria de voltar para casa sem ele? Tá bom. Então tá bem. Queridos, vamos dizer que isso aqui é algo muito importante, tá bem? Representa algo que é muito importante para a pessoa e deve voltar para ela. Vou deixar aqui na minha mão. Tudo que é importante devemos manter o foco. Sempre. Isso parece óbvio, mas nem sempre é. Vou pegar essa caneta, que não vale nada. Uma caneta que você ganha em qualquer lugar, mas é com essa caneta que você vai ver o anel da Bruna desaparecer. Tá bem? Vamos lá. No 3. 1. Tá aqui ainda. 2. No 3. 3. Não sumiu isso. Ah, mas a caneta sumiu. Ah, que interessante. E onde é que está essa caneta, Issal? Calma, eu vou mostrar onde é que está a caneta. Onde é que está a caneta? E aí as pessoas falam, uau, foi rápido o jogo. Não, se isso foi rápido, você vai ver então o anel da Bruna desaparecer mais rápido ainda. Foi assim que eu criei minha coleção de anéis e alianças. E agora, Issal, onde está o anel da Bruna? Está aqui no meu bolso, queridos. Tá aqui. E como que foi parar aí? Rapidez? Eu vou explicar para vocês. Nunca é rapidez. Não. Mas o maior poder que uma pessoa pode exercer sobre você é o poder da distração. É quando você é distraído, você não vê o tempo passar. Aqui não teve nada de rapidez. Tudo foi no seu tempo certo. Veja bem, vou fazer ao contrário, faz de conta que agora a plateia está aqui, vocês estão nos bastidores só enxergando pelo fundo do palco. Olha só, peguei o anel, o foco estava no anel. Eu disse que ia desaparecer no 3. No 3 eu coloquei tranquilamente a caneta atrás da orelha. 3, e fingi que eu bati com a caneta. Só que o foco estava no anel, ninguém nem percebeu a caneta imediatamente. Quando eu mostrei o anel o anel não sumiu nada, Issal. Claro, porque essa é a estratégia. Não era o anel sumir, mas era fazer a caneta desaparecer. Porque agora eu chamo a atenção para a caneta. Ei, a caneta desapareceu. Nessa hora, criei uma curiosidade, um fato novo, uma distração. E tirei o foco daquilo que era importante. Quando eu revelei, o que eu fiz? Eu coloquei assim desse lado, virei desse lado. O foco agora estava na caneta na orelha. E eu coloquei o anel tranquilamente no meu bolso. Eu até errei o bolso assim, ó, porque não estava enxergando. Mas está tudo bem, sem pressa. Ninguém está vendo, o foco está na caneta. Coloquei o anel aqui, fechei a mão e voltei. Quando eu voltei, mostrei a caneta, o anel já se foi. Issal, mas qual que é a lição maior? É como desaparecer um anel? Não. A maior lição aqui foi: quantas vezes fazemos isso em nossas vidas? Sabemos o que é importante, mas trocamos aquilo que importa por recompensas momentâneas, prazeres imediatos, e deixamos de focar em valores eternos. Essa foi a lição. Obrigado, Bruno. Opa, tá bom. Caiu o microfone. Tá, coloca aí. Bem, depois disso, eu comecei a fazer a mágica muito mal feita e durante 9 anos da minha vida. Tem 9 anos aqui, Leandro?
Aqui tem uma lição muito importante. Aquilo que os olhos não enxergam, a mente julga que não existe. Como que funciona isso? Funciona assim. Pronto? Minuto. Tá. Pronto. Tá bom? O que acontece? Chegou uma hora que eu queria parar com a mágica. Porque se você não tem alguém que está junto com você, normalmente você tem mais dificuldade de manter sozinho a disciplina. Por isso que temos os mentores. Eu quis parar com a mágica com 10 anos de idade, quando completei 11. Chega de mágica. Eu não quero mais porque eu tinha uma ferida grande. Qual ferida? De que os garotos que zombavam da minha cara deixaram. A ferida é: será que eu vou passar mais vergonha, ser mais humilhado ou não? E nessa hora eu resolvi parar com a mágica porque eu não queria ser mais humilhado do que eu já era. Então, um mentor disse para mim: Issal, você tem muito para aprender ainda. Agora eu vou ensinar mágicas como essa. E ele ensinou mágicas como essa aqui. A carta sumia e depois aparecia atrás da cabeça. Eu falei: eu vou aprender isso um dia? Ele: claro que vai. Como? Eu jamais vou aprender. Eu não tenho inteligência, eu não tenho idade. Essa mágica deve ser difícil. E aí eu entendi que para tudo que é novo para a gente, parece que é difícil. Ele disse: não é a inteligência que falta e não é também a mágica que é difícil, mas é o seu coração que não está aberto para aprender aquilo que é novo ou aceitar aquilo que é novo. Eu falei: então quero ver, eu vou abrir meu coração para ver se eu consigo aprender. E ele mostrou: olha só o truque, é só isso. Como assim? Aquilo que os olhos não enxergam, a mente julga que não existe. Então ele jogava a carta para trás quando ele ia fazer com que a carta sumisse. Mise-en-scène, e depois fechava de novo, a carta aparecia. E sabe qual que é a maior mágica disso? É que mesmo que você saiba como funciona a mágica, mesmo que você sabe que isso é um truque, quando você vê de novo, você cai de novo na ilusão. Esse que é o grande problema. Por isso que nós erramos constantemente na nossa vida também. A gente sabe que aquele cara que a gente está andando não vai dar certo. É um cara que não presta e você insiste em estar com ele. Você sabe que aquele negócio vai dar ruim e você insiste em fazer aquele negócio. E por que isso? Porque nós somos iludidos o tempo todo. E como seria bom se nós controlássemos esta percepção, não? E foi então que, depois de 20 anos de carreira, 9 anos de carreira, não é isso? Isso, 9 anos, eu fui convidado para uma situação diferente. É engraçado, quando você está pronto para uma situação diferente, oportunidades diferentes aparecem. Eles dizem que é o sistema de quando você consegue enxergar mais aquilo que está diante dos seus olhos. É um sistema da mente que faz isso. E aqui, então, eu fui convidado para participar da Olimpíada de Mágicas. Eu nem sabia que existia Olimpíada de Mágicas. Aí eu falei: mas vou representar quem? Vai representar o Brasil, eles falaram, né? Lá no Japão. Eu falei: no Brasil sou japonês, lá no Japão sou brasileiro. O que eu sou? Mas falei: tá bom, tudo bem. O que vai ter? Tem que pagar alguma coisa? Não, tudo de graça. Você vai lá, eles vão pagar tudo para você. Maravilha, vamos lá. Tinha 20 anos de idade e fui lá. E, pessoal, aí foi quando começou a importância de vender as coisas. Comecei a entender que a mágica é vender uma ideia. E eu vendi a ideia e por isso que eu fui para o Japão. Só que depois lá no Japão aconteceu uma adversidade. Meu material pegou fogo. Tudo que eu construí por 3 meses para apresentar lá no Japão de uma forma autoral, de uma forma única, pegou fogo. Aí o pessoal falou: esquece, mas não se preocupa. Sabe o que vai acontecer? Você vai conhecer Tóquio por nossa conta, se relaxe, se divirta. Né? E ele falou assim: tá tudo bem? Eu falei: não, eu queria participar. Eu queria mostrar aquilo que eu vim mostrar. Ele: mas o que a gente pode te ajudar? Eu falei: meu material queimou. Tem material aí que eu possa usar? E ele falou: vou perguntar para os mágicos japoneses. E os mágicos japoneses eram meus concorrentes. E, surpreendentemente, eles forneceram o material para mim. E eu falei: nossa, se fosse no Brasil, isso nunca ia acontecer. E sabe o que eles falaram? Issal, mais importante do que quem ganha ou quem perde é a Olimpíada acontecer do modo original que foi planejado com todos os países presentes. É isso que a gente enxerga.
Eu falei, obrigado, queridos. Foi assim que eu aprendi a coletividade pela primeira vez. Depois, quando eu vi outro problema, meu material era totalmente customizado. Eu não ia ter tempo de customizar cada material que eu recebi. E eles disseram, a gente vai dar um tempo para você. Não damos um dia, nem 3 dias, mas sim 3 horas. É o tempo suficiente para a gente passar todo mundo na frente, todos os outros concorrentes vão se apresentar primeiro que você, e você entra por último, para dar tempo para você preparar. O que você acha? Ou vai passear para Tóquio por nossa conta. O que você prefere? Eu falei, não, eu vou honrar as pessoas que me fizeram estar aqui hoje. E montei. Quando acabei de montar o último material, chegou o produtor dizendo, Sal, agora entrou a tua vez. 3 horas passaram rapidinho. E aí, apresentei. Não foi perfeito, pessoal. Não foi perfeito. Aliás, foi um cenário muito ruim. Eu errei. Por quê? O material começou a desmontar na minha mão quando eu estava apresentando. Mas foi o suficiente para o Brasil se tornar o primeiro país da América Latina a conquistar um prêmio olímpico na arte da mágica mundial. E isso que eu entendi. Não há cenários perfeitos para você fazer o que tem que ser feito, mas sim intenção do coração. E, queridos, e aí foi que eu voltei todo animadinho, né, para o Brasil. Eu falei, eu quero ser mágico agora, né? Mas meu pai tinha outro sonho. Meu pai não queria que eu fosse mágico. Meu pai era engenheiro e ele queria que eu fosse alguém profissional, tradicional. Advogado, engenheiro, médico. E aí eu falei, pai, vou escolher aquilo que eu menos desgosto, tá bom? Que é o direito, pode ser? Ele falou, pode ser. Vai lá. Juiz de direito é uma boa. Eu falei, tá bom. Presta um concurso e vai, né? Mas vai, entra na faculdade primeiro. Aí estudei na faculdade dos sonhos deles, Faculdade de Direito, lá do Largo São Francisco, em São Paulo, onde se formaram 13 presidentes da República. E aí, pessoal, eu entendi lá uma lição muito maior. Se você não faz aquilo que você ama, ou se você não decide amar aquilo que você faz do todo o coração, não vai dar certo, não vai prosperar. Eu não amava o direito, queridos. Assistia a aula de direito internacional sonhando em como levitar pessoas. Não ia dar certo nunca. E olha que eu estudei na classe de pessoas inspiradoras. Meu colega de classe era o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli. Eu encontrava com eles todos os dias. O Alexandre tinha cabelo na época. E aí o pessoal fala, você perdeu a chance. Que chance que eu perdi? Eu podia sumir com eles antes que pudesse. Falei, para com isso, eles eram muito gente boa, para com isso. Né? E aí eu cheguei e... Mas naquela época eu já fazia mágica, né? Eu era o mágico da San Fran, né? Mas aí o que aconteceu foi que quando eu saí de lá eu tinha a chance de tomar uma decisão. Falei, pai, tá aqui o diploma. Ele, legal, concurso de juiz agora? Eu falei, não, pai. Eu já estava de olho em Las Vegas, eu falei, tem um concurso lá em Las Vegas e eu vou para lá, pai. E eu vou tentar a mágica. Se não der certo, prometo que volto pro direito. Tá bom, então vai lá. E fui para Las Vegas. Tem Las Vegas aí, Leandro? E aí eu fui para Las Vegas, que é a capital mundial dos espetáculos. Porque se você quer, né? Aqui, ó, se você não faz aquilo que ama, já falei. Se você quer realmente entender como é que funciona, você tem que viver num ambiente onde você quer ser um especialista. Aqui no caso, é um ambiente de vendas. Aqui no caso, é um ambiente do espetáculo. Então eu fui para Las Vegas e lá vi o maior espetáculo de ilusionismo do mundo. Tá aí o Siegfried Roy? Tá aqui, ó. Siegfried Roy, Masters of the Impossible. Eles criaram o maior espetáculo de ilusionismo do mundo. 100 artistas no elenco. Trilha sonora do Michael Jackson. Milionária produção. E aqui é um dos tigres que eles faziam aparecer, tigres brancos. São 15 ao todo que eles fazem no espetáculo. É incomparável. Até hoje, nenhum ilusionista chega perto do que eles fazem. Cheguei frustrado no Brasil. Falei, cara, e agora? Eu vi a genialidade do homem, onde ele chega, mas eu também vi que é impossível de eu chegar nesse patamar. Eu estou aqui no Brasil, a realidade é outra. E aí eu falei, como que eu vou vender essa ideia? E o vendedor sempre tem uma boa ideia, né? Quando eu voltei para o Brasil, eu falei, cara, eu preciso mostrar de alguma forma um pedacinho daquilo que eu vi. E eu quis montar uma levitação, queridos.
Levitação. Levitação é isso aqui, ó. Olha que legal. Né? Não é bonito? Né? A mulher levitando. Eu falei, cara, o que é isso aqui? Isso aqui é um maquinário que fica escondido no corpo dela e no corpo do ilusionista. Né? Mecatrônico que mexe para cima e para baixo, escondido na roupa. Eu não tinha dinheiro para isso, pessoal. Isso aí se chama levitation. Mas eu falei, cara, mas eu quero algo parecido. Já que eu estou no Brasil, levitation não é para mim, então eu vou contratar a geringonça. E aí eu mandei fazer a geringonça. Tem a geringonça aí, ô Leandro? Que é essa aqui. Ó. Essa aqui, né? Essa aqui, um ferro contorcido. Qual que é a diferença? A diferença é que não sobe nem desce. A mulher fica parada lá, né? E eu escondo aqui com as pernas esse ferro aqui, tá bom? Que foi uma insanidade eu querer construir isso, porque só tinha dinheiro para isso. Eu não tinha dinheiro nem para pagar a mulher para ficar deitada lá em cima. Né? E a mulher cobra para deitar lá em cima. Não vai fazer de graça, não. Né? E ainda precisava de 2 outras assistentes aqui. Uma aqui e outra lá. Modelo profissional. Não tinha dinheiro para isso. O que eu fiz, então? Tentei vender isso aqui antes de ficar pronto. Né? É o que a gente faz. Não está pronto, vou tentar vender a ideia. Vendi a ideia para um empresário artístico que falou assim para mim, esquece. No Brasil, ninguém está pedindo para você levitar pessoas. O Brasil contrata coisas baratas. Mágicos que fazem mágicas com cartas. Quem vai contratar alguém para levitar? Quanto vai custar isso aí? Muito mais do que R$100 que eu pago para o mágico? Vai custar uns R$5.000, eu disse para ele. Pelo menos para custear os custos, né, dos assistentes. Isso eu não estou falando nem de lucro. Ele falou, então esquece, Sal. O Brasil é um país impossível de fazer isso. É um privilégio do país de primeiro mundo. Na hora eu quis matar o cara. Eu falei, quem é você para tirar meu sonho? Mas eu pensei, a ideia é dele. Cada um tem sua opinião. O importante é qual é a minha opinião. E aí eu falei, obrigado, irmão, mas eu vou tentar aqui então, né? Porque se não tem ninguém fazendo isso, acho que se alguém fizer, seria uma boa. Né? E eu fui vender a ideia, né, para outra pessoa. Mas foi ótimo que enquanto não apareceu essa outra pessoa para vender a ideia, ele mesmo, aquele empresário mesmo com quem eu não briguei, me chamou dizendo, Issal, tem um programa aí que quer juntar meia dúzia de mágicos para fazer uma matéria. Você topa ser um deles? Eu falei, claro, estou doido para mostrar aquele número lá, né? Aí é um motivo. E aí eu falei, qual o programa? Fantástico, da Rede Globo de televisão. O programa de maior audiência na noite de domingo. Falei, caramba, que legal. Vou ligar. Eu liguei, quem que atendeu? Glória Maria, a repórter mais famosa do Brasil naquela época. E ela jogou um balde de água fria, dizendo, Issal, esquece, não precisa fazer nada fantástico. Falei, por quê? A matéria não é sobre mágicos, tá? Primeiro, só sendo bem honesta. É sobre o quê, então? Sobre arte? Não. Sobre economia. Falei, como assim sobre economia? A matéria é o seguinte, Brasil na sua pior crise econômica, 1993, tem que ser mágico para viver nesse país. É isso. Vamos mostrar meia dúzia de mágico lá, sofrido, né? Mas estão fazendo o que gostam. E é isso que a gente fala. E você vai encerrar mostrando uma mágica pequenininha lá. Eu falei, caramba, que fria é essa? Aí eu pensei, peraí, fantástico, que é isso que o vendedor percebe. Percepção, enxerga as oportunidades. Fantástico, Glória Maria, tem alguma coisa boa aqui. Aí eu falei, Glória, só tem um problema, eu não sou mágico, eu tinha que diferenciar o que eu fazia dos outros. Ela falou, mas o que você é então? Sou ilusionista. E foi então pela primeira vez no mundo, queridos, que foi diferenciada a mágica do ilusionismo. E aí eu tinha que agora sustentar a minha teoria. Qual que é a diferença? O mágico tira coelho de cartola. O ilusionista faz coisas maiores, grandes, com pessoas que desaparecem e pessoas que levitam. Era o que eu tinha que usar. E eu tive uma ideia engraçada, quando você dá um passo de fé, surge uma outra ideia. Eu tive ideia. E, Glória Maria, eu vou fazer o seguinte, em vez de levitar minha assistente, eu vou levitar você. E você vai ser a primeira repórter do mundo a ser levitada durante uma matéria jornalística. O que você acha? Ficou um silêncio. E depois ela, amei a ideia, eu vou até mudar a matéria, ela disse. A matéria agora vai ser sobre mágica e ilusionismo. Vou mostrar os mágicos e depois vou mostrar os ilusionistas. E você vai ser o ilusionista do Brasil. E você é anunciado e você me levita e a gente encerra a matéria assim. Fechou? Você leva toda a tua estrutura e eu só levo a câmera para filmar tudo. Combinado? Falei, maravilha, fechou. Desliguei o telefone, caí na real. Que toda a estrutura que ela está falando que eu tenho que levar, só tem a geringonça, né? E ela que levita lá, pelo menos a mulher deitada já tinha de graça, já, mas não tinha mais nada. Aí eu falei, não tem equipe, mas
de novo, o vendedor é criativo. Eu não tinha equipe, mas eu tenho uma vizinha que gosta de aparecer. Fui lá na vizinha, aspirante a modelo, né? Toda metida, chegou assim, o que você quer? Eu falei, eu quero o seguinte, você que vai querer, você quer aparecer no Fantástico? Ela, o que tem que fazer? Eu falei, 3 coisas. Ensaiar comigo até quinta-feira, sem parar, era terça. Segundo, trazer o seu vestido de assistente de cena, um tubinho preto, serve, porque assistente que se preze tem o seu próprio vestido, né? E terceiro, não receber cachê por isso. Porque você que vai aparecer no Fantástico, você que tinha que pagar para mim, não vou te cobrar nada, né? Ela topou na hora, né? E surpreendentemente eu precisava de mais uma e ela se surpreendeu dizendo, isso eu tenho uma amiga, ela topa as mesmas condições, posso levá-la? Eu falei, claro, traz ela aí, eu deixo, pode trazer. E resultado, eu tinha então 2 assistentes, aquelas que ficam em cada lado, e a Glória Maria ia ficar deitada. Só que aí tem um detalhe, a entrega, né? Quando fui entregar, queridos, meu Deus, fiquei com vergonha de entregar, porque eu estava lá, a única coisa que estava boa lá era a Glória Maria esticadinha lá, porque ela é atlética, então eu estava bem, mas as assistentes eram desengonçadas, os vestidos estavam todos desiguais, a fumaça que eu tinha era uma fumacinha muito fajuta. Eu falei, meu Deus, isso aqui vai ficar horrível. Mas eu falei, mas vamos embora, isso é o que eu estou vendo, vamos ver o que o público vê. E quando foi para o ar, a matéria foi maravilhosa. Por quê? Teve a magia da televisão, tudo na televisão fica diferente, fica maior, fica melhor. E quando saiu no ar, foi um sucesso. Por quê? Tanto que a Glória Maria, toda vez que fazia aniversário, ela fazia questão de mostrar essa cena dela levitando. Na partida dela daqui dessa terra, ela também, né, a Globo mostrou exatamente essa cena. Queridos, o que eu entendi então? Que o importante é a gente vender uma ideia de uma forma honesta e cumprir, fazer aquilo para cumprir. E depois disso, veio então a forma de como eu ia viver de ilusionismo aqui no Brasil, porque eu não sabia como. Veio então meu primeiro cliente. Sabe quem foi? Não foi um cara dono de teatro querendo um show. Não foi. Foi uma empresa multinacional querendo um lançamento de produto. E eu falei, é mesmo? Aí ele falou, você é o Issal? Sim. No Fantástico? Sim. Você que só faz coisas grandes, ilusionismo, diz que é coisas grandes, não é mágicas com cartas, não. Eu falei, não, imagina. Coisas grandes, né? Tudo que for grande, deixa comigo, eu faço. Né? Aí ele falou, então tá bom, então tem um produto que eu queria lançar, queria ver se dava para você criar um projeto. Eu falei, qual produto que é? Ele falou, um caminhão de 7 toneladas e 4 metros de altura. Aqui é da Scania do Brasil. Eu falei, era o meu primeiro projeto para fazer. Eu falei, hoje, o que a gente faz hoje, se vier um projeto diferente? Internet, pesquisa, ver o que tem, né? 1993, pessoal, não tinha internet. Liguei pro telefone, né? Custando caro para caramba a ligação para os Estados Unidos para ver se tinha alguém que tinha feito isso. Ninguém tinha feito isso no mundo. Então eu criei meu próprio método. E aí depois isso fica para uma outra história, se o caminhão apareceu ou não. Mas só sei que graças a esse evento, aí eu encontrei um mercado totalmente poderoso, que foi exatamente o que eu entendi, foi isso. Vai, pessoal. Vamos lá. Um ponto desenhado, tá bom? Né? O que eu entendi? Que durante muitos momentos da minha vida, eu tinha que fazer isso. Mas depois eu caía de novo. É como a gente, né, tá querendo crescer, cresce, depois quebra e cai de novo. Muitos empresários vivem isso, muitas pessoas vivem isso na vida, os altos e baixos. Eu não entendi o porquê, até entender que quando você não tem uma estrutura montada, você não tem verdade. Então o tempo todo você está mentindo. Eu mentia o tempo todo, falava que eu tinha um ponto, na verdade já tinha 2 escondidos na manga aqui, ó, né? E segurava assim, parecia que tinha 1. E quando segurava assim, parece que tem 3, né? Mas nunca tive 3, só tive 2. Mesmo com o do outro lado. Eu tive só aqui essa situação, mas eu já estava escondendo o outro aqui, né? Segurando assim, parece que tem 4, mas nunca tive 4, só 3, né? E só que quando eu mostro numa sequência rápida, eu engano as pessoas. Parece que eu estou crescendo até chegar a 1, mais ou menos. Foi então que eu entendi que eu estava nessa fase, queridos, de estruturação ainda, tinha que mentir muito, mas depois eu vi que isso não era sustentável. E foi nesse momento que eu percebi que, cara, eu queria mudar. E eu mudei estruturalmente. E aí eu comecei a fazer as coisas diferentes. Quando mostrava 2,
eram 2, e quando mostrava 3, eram 3 de verdade. Depois eu mostrei 4, eu queria que fosse 4 mesmo, e fosse 4 de verdade, queridos. E por que não? A coisa foi crescendo tanto, 5, mas que tinha que ser 5 mesmo, e depois foi 6. E aí eu vi que eu tinha chegado no ponto que eu nunca tinha imaginado antes. Só que eu errei numa coisa, queridos. Sabe no que errei? Chega uma hora que você fica tão soberbo, achando que tudo que você sabe é o suficiente, que você não quer aprender mais com ninguém. Você não ouve mais ninguém. Eu tinha um diretor que dizia, no começo a pessoa ouve todo mundo. Depois passa um tempo, ela não quer ouvir ninguém. Mas depois de um tempo, acontece o pior. Ninguém quer ouvir ela. E foi assim que eu fiquei isolado. Porque olha só que curioso. Alguém faz ideia como isso aconteceu aqui na frente? Não. Sabe quantos anos demorou para esse modelo chegar na minha mão? 75 anos. Esse modelo já existe antes de eu nascer. Só que não desse jeito. E desse jeito foi eu quem desenvolveu olhando o original. Eu falei, por que eu não posso fazer com riscos, com bolinhas riscadas em vez de coladas? Né? E numa lousa dessa em vez de num quadrado. E eu entendi que quantas coisas na vida a gente fica insistindo em crescer sozinho e que se a gente aprender com outro, a gente aprende muito mais rápido. Sabe como é que é feito isso? Vou mostrar para vocês só em off aqui, tá? Olha só. Que interessante. As bolinhas não são desenhadas, elas são coladas, pessoal. Então eu faço isso aqui, faço isso para cá, coloco isso para cá. Tá? Coloco isso para cá, exatamente. É um ímã que tem aqui, né? É tudo imantado. Então, o que eu faço? Enquanto eu estou mostrando uma coisa para frente, eu estou mexendo a bolinha aqui atrás. Então, está aqui. Então, mostro aqui. Olha só. Olha que curioso. Eu mostro aqui um ponto, mostro 2, estou puxando esse. 3, estou puxando esse. 4, estou puxando esse. Depois esse. Só que todo mundo está olhando o que está no 4. No 5, estou puxando esse. Eu viro e já tem 6. Simples assim. E a ideia é, mas Issal, o que você quer dizer com isso? Quero dizer que não percam tempo em querer aprender sozinho aquilo que você pode aprender já com o outro. Você ganha muito tempo na tua vida para você ter mais tempo para amar as pessoas que você tem no seu lado, que isso também é uma obrigação sua. E aí eu comecei a desenvolver isso. Só que, queridos, tem aí agora o vídeo, 2 décadas de um sonho, vamos começar aqui. E aí minha carreira começou a deslanchar. Depois de 2 décadas, aconteceu exatamente. Tem um vídeo aí, Leandro? Surpreendentemente, em 2013, eu fui convidado para ser o embaixador brasileiro oficial daquele filme chamado Truque de Mestre, Now You See Me, um filme que hoje já está no terceiro episódio da franquia. E eu fui o primeiro embaixador para ajudar a lançar esse filme aqui no Brasil. E aqui foi o dia. E eles mandaram fazer esse vídeo para colocar no final do filme e na versão em DVD na época. E aqui foi o grande lançamento e a gente fez então uma lembrança do que foi feito na minha vida. O prêmio olímpico, lembra? Está aqui, ó, lá no Japão, o dia que a gente ganhou o prêmio especial para o Brasil. Aqui o primeiro carro que apareceu dentro de uma casa de espetáculo, a mais famosa do Brasil, onde um carro apareceu, que nós fizemos. A primeira materialização de um caminhão na televisão, né, lá no Gugu. A primeira aparição de um helicóptero que ganhou de todas as audiências da novela da Globo. Aqui foi o dia em que nós ensinamos outras pessoas a fazerem o que nós fazíamos. Era uma guerra de concorrência na televisão. E aqui nós nos tornamos os maiores especialistas em aparições de automóveis em grandes eventos. Goodyear, fizemos a aparição de um caminhão em cima dos pneus da Goodyear. Olha uma ideia interessante para vender, né? Que a gente vendeu para eles. Caminhão Volkswagen nós vendemos, então vamos fazer o lançamento do caminhão e contamos a história da Volkswagen através desse lançamento de caminhão. Aí quando a gente achou que não ia ter mais nada, duplas sertanejas, bandas musicais famosas, cantores, até Roberto Carlos pediu ajuda para nós e disse, dá para criar alguma coisa para a gente entrar em grande estilo? E nós criamos, né, efeitos especiais para que eles entrassem em grandes estilos junto com a minha equipe. Vans, lançamos muitas vans. Jô Soares, antes de se aposentar, pediu algo inédito e nós fizemos a primeira e única aparição de uma Lamborghini na TV brasileira. E que está até hoje registrada nos acervos da Rede Globo. Luan Santana, aquele cara lá, cantor famoso, ele falou, não quero sair correndo no final.
Eu falei, então vou sumir com você no final, na frente de todo mundo. Assim, aí fiz esse movimento e ele sumiu lá mesmo e a plateia não sabia para onde ele tinha ido. Carnaval em 2003, nossa empresa foi a primeira empresa do mundo a colocar ilusionismo no carnaval brasileiro. Isso mudou para sempre a estética deste evento popular. Em 2011 foi uma das vezes em que a Beija-Flor foi campeã, Cláudia Raia apareceu, e aqui o ato que foi apresentado para 2 presidentes da República que aplaudiram em pé nesse momento. E aí as revistas falavam, quem que é esse cara? Né? Jornais falavam, quem que é esse cara? Né? A internet estava começando e aí a coisa ficou. E o título que eu nunca imaginei foi o maior ilusionista do Brasil. Quando isso acontece, o que você imagina? Cara, a percepção é que esse cara conseguiu o que muitos não conseguiram. Que sucesso! Sim, é uma percepção. Mas como eu disse, há 2 percepções sempre ou até mais. Essa era a minha percepção de frente. Mas tinha uma percepção de quem estava nos bastidores. Era uma percepção de que eu tinha um vazio tremendo, queridos. Um vazio gigante. Que não era preenchido por nenhuma nova conquista. E eu queria. Por isso que entendo hoje o artista que cai na droga, cai na prostituição, cai em tudo. Sabe por quê? Não é maldade. Mas que o cara quer preencher algo que ele não consegue preencher, mesmo sendo algo grandioso. Eu vejo que todo mundo passa por isso. Pode conquistar o que você quiser na tua vida. Aliás, eu falo, eu tive 4 senhores na minha vida. Sabe o que é senhor? É aquele que você faz reverência, fica de joelhos para ele. Meu primeiro senhor foi a arte, a mágica, porque foi ela que me tirou do isolamento, então eu fazia tudo pela mágica. Mas depois, esses senhores vão ficando fracos e você quer um senhor mais forte. Meu segundo senhor, a fama. Não queria ser um mágico, mas queria ser alguém que tivesse fama. Mas depois da fama, não adianta ser famoso se você não tem recurso. Eu quero dinheiro. E você sonha com dinheiro. E você faz tudo pelo dinheiro. Você fica de joelhos para que o dinheiro entre na tua conta. Depois disso, só dinheiro, quando eu morrer, o que vai valer? Eu quero reconhecimento. Então reconhecimento fica sendo o seu Senhor. Tudo que você faz é para ser reconhecido. E foi então que chegou nesse momento que eu falei, com todos esses senhores, a minha alma ainda está vazia. E eu decidi parar com tudo. Acabar com tudo. Era como se eu tivesse montado um castelo em cima de areia. Veio a tempestade e tudo desmoronou. Sabe o que aconteceu? Eu não quis fazer mais nada do que eu fazia antes. Fechei a empresa e fiquei perdido. Sabe o que eu entendi? Meu propósito era muito pequeno. Por isso que eu entrei perguntando, por que vocês fazem o que fazem? Porque não estamos falando de algo, né? Ciranda está com quanto? 35 anos atuando. Qual que é o propósito dela? Que ela mantém 35 anos. Tem gente que não aguenta 5 anos, 10 anos. Tem casamento que não dura 2 anos. Por que casa, então? Por que você faz isso? Por que você faz o que faz? Eu não tinha essa resposta até entender que eu entendi sim o porquê eu fazia o que fazia. Porque eu queria mostrar para aqueles garotos japoneses e para todo mundo que me xingava de japonês que eu era o quê? Um brasileiro, que mesmo tendo um rosto asiático, eu amava o meu país. E eu queria provar isso e ia deixar uma marca minha na cultura do meu país. Por isso eu tinha uma obsessão de fazer ilusionismo. No carnaval, no futebol, festa de Parintins, cinema, teatro brasileiro, tudo pela primeira vez sem que ninguém nunca tivesse pedido e nunca ninguém tivesse feito. Rodeios, televisão, todos os canais de televisão eram obsessivos em estar na televisão. Mesmo quando ninguém chamava, eu ia lá de novo na televisão, mais de 10, 20 vezes em cada emissora. Até que, quando eu apresentei para o presidente da República, parece que veio uma voz. Chega, né? Não precisa provar mais nada para ninguém. Você já é conhecido. A gente sabe que você é brasileiro. Tua marca está na cultura do país. Deixa. Acabou. E aí meu propósito me levou ao fim de tudo. Mas então, 2 histórias que eu falo que a gente aprende muito mais num funeral do que numa casa de banquetes. Muito mais num velório
do que numa casa de banquetes. O que aconteceu foi, todo perdido, eu reclamava para Deus. Nem conhecia Deus direito, falava, Deus, se é que você existe, deixa eu falar uma coisa, um desabafo aqui. Por 20 anos eu lutei para ser alguém na vida com ilusionismo, para quando chegar no final da vida, encontrar um vazio. Cadê a felicidade? Diziam para mim que todo mundo que alcançasse aquilo que quer fazer, se realizar, vai ser feliz. Eu estava infeliz. Estava na minha pior versão, não tinha amigos, não tinha família, não tinha nada. Não tinha valores. O único valor que eu tinha era o quê? Trabalho. Ser o melhor no trabalho. Ser aplaudido. E ele nunca respondeu, é claro. Né? Falei, você me fez perder 20 anos. Se tivesse me avisado antes, eu não teria feito isso. Mas então, duas situações aconteceram. E como as respostas vêm, não muitas vezes direta. Porque às vezes a gente ouve a resposta, entra para um ouvido e sai pelo outro. Mas quando você vive aquela situação, tudo muda. E a situação que eu vi foi o seguinte. Eu fui conhecer o consultório de um amigo meu, que estava inaugurando um novo consultório com 2 lajes em construção ainda, mas ele já queria compartilhar comigo. E Sal, olha só, eu estava naquela casinha simples, agora estou nesse consultório maravilhoso. E lá eu conheci os pais dele, um casal de velhinhos japoneses. Eu lembro que na hora de ir embora, inclusive, eu abracei bem forte o velhinho japonês e eu não me toquei o porquê. Quando cheguei em casa, eu me toquei. É que aquele velhinho lembrava o meu pai. E eu não via meu pai há 9 anos, queridos. 9 anos. Por que ele tinha morrido? Nada. Era uma soberba que eu tinha. Por quê? Eu nunca tinha tempo para nada. Parecia que eu tinha prazer de falar que eu não tenho tempo. Minha mãe falava, vai ser aniversário do meu pai. Tá bom, mãe, estou viajando. Não vou estar. Dia dos pais. Tá bom, mãe, tem um programa de televisão para fazer, não vou estar. E eu não sei por que eu fazia isso. Talvez porque meu pai, né, sempre era um cara mais tranquilo. Ele achava tudo loucura que eu fazia. E aí, voltei para casa com essa sensação ruim e no dia seguinte piorou. Porque eu recebi uma ligação dizendo que aquele senhorzinho que eu abracei na noite anterior, naquela manhã ele foi subir para ver a finalização da obra do filho, né, do consultório, perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura de 6 metros. A notícia final era que ele tinha falecido naquela manhã. De imediato veio no meu coração. Caramba, ontem eu abracei ele e hoje não vou abraçar nunca mais a partir de hoje. Se fosse meu pai. E aí eu comecei a ter uma compaixão pela primeira vez na minha vida, depois de 20 anos, queridos. Algo que me incomodou, falei, como é que está o filho dele, será? No velório foi pior. No velório, aquele corpo deitado, a senhorinha chorando em cima. Quando ela me viu, ela correu para os meus braços. Olhou nos meus olhos com lágrimas, dizendo, Issal, faz uma mágica para o meu marido voltar, para eu dar um último abraço nele. Porque nem tempo eu tive de fazer isso. Você faz coisas fantásticas, faz uma mágica. Eu não sei qual que era a fé daquela senhora, mas eu vou falar para você uma coisa. Eu nunca imaginei isso, eu me senti um impostor quando ela falou aquilo. Falei, que raio de ser humano eu sou? Eu só me enxergava um cara que estava fazendo o seu ofício, fazendo o seu trabalho, querendo a fama, dinheiro. O que tem de mais? Todo mundo quer isso. Mas naquele dia, aquela mulher olhou algo em mim, uma percepção que eu nunca tive. Talvez a única esperança de ver o marido dela de volta à vida. Isso era muito nobre, uma nobreza que eu não tinha. E eu falei para Deus naquele dia, se você existe mesmo, eu queria ter esse poder. Não fazer um caminhão aparecer, mas queria ter esse poder de levar a vida onde tem morte. Mas não pude fazer isso, só pude abraçá-la e chorar com ela junto. 3 meses depois veio uma outra bomba, com um convite para mim para eu ir fazer um espetáculo lá no Nordeste, numa missão. Missão, você sabe, a ideia não é ganhar dinheiro, mas a ideia é levar algo para uma população carente, sofrida, sem água, sem comida, sem, muitas vezes, perspectiva de vida. Uma cidadezinha lá no sertão nordestino. E eu falei, não, missionário, desculpa, eu não vou. Desmontei toda a minha estrutura, não sei nem o que fazer da minha vida. Aí ele falou, Issal, eu arrumo os voluntários. Faz o último show para nós.
Eu não posso te pagar, mas oferta isso para nós. Leva o último show lá. Tá, e eu quero encomendar um tema. Eu sei que você aceita um tema. E qual tema? Esperança e fé para quem tinha desistido. Esse que era o tema. Eu falei, tá bom. E já fiz vários temas, né? Tema de alegria, liderança, tudo. Para colocar um tema lá no espetáculo era fácil. Eu falei, tá bom. Pastor, eu aceito. Vai ser o último show da minha vida. Vamos embora. Porque pelo menos a gente encerra com chave de ouro lá. Numa cidadezinha onde nunca nenhum artista de grande nome iria, porque era uma cidade que estava fora da rota de turnês. Cheguei lá, fiz a apresentação na praça pública, lotou a praça pública, muitos jovens, e eu sabia que lá tinha alto índice de suicídio também, e a mensagem foi passada. Na hora que eu recebi a pessoa para abraçar, tirar foto, a pessoa disse para mim, quero agradecer, porque hoje eu ia fazer uma bobagem. Estava indo para minha casa tirar a minha vida. E eu estava na praça pública vendo a multidão assistindo o teu show. Resolvi ficar um pouquinho mais. E lá aconteceu alguma coisa na minha cabeça. E eu entendi que tudo na vida muda. E se eu vivia até agora momentos tão ruins, eu tenho certeza que agora momentos bons virão e eu não vou tirar a minha vida no melhor momento que eu posso viver dela. E você colocou essa certeza no meu coração. Obrigada. E ela me abraçou e choramos. E naquele momento eu tive duas respostas no meu coração. Você não perdeu 20 anos da sua vida, mas você foi treinado por 20 anos para fazer a maior de todas as mágicas. Levar vida onde tinha morte, esperança e fé para quem tinha desistido. É por isso que você faz o que faz. E hoje, meu papel hoje é inspirar pessoas, ensinar pessoas a falarem sobre seus negócios, a falarem sobre aquilo que elas acreditam de fato do coração. Desde executivos, desde empresários, desde empreendedores, vendedores, todos eu ensino. Por quê? Não basta apenas fazer o teu ofício só para que você tenha no final do mês aquele dinheiro que você quer. Esse é um propósito pequeno, assim como o meu sumiu. E quando eu ouvi essa resposta, o meu propósito começou a ampliar. E tudo aquilo que eu queria desistir começou a fazer sentido agora de recomeçar de uma outra forma. O problema não era o ilusionismo que eu fazia no espetáculo. Sabe qual que era o problema, queridos? Era a intenção do meu coração. Porque eu fazia o que eu fazia. Eu fazia para o meu próprio deleite. E não para que as pessoas pudessem ser abençoadas, inspiradas. E por isso eu quero encerrar com uma apresentação. Cada um usa o seu dom. Vocês têm um dom da venda, um dom dos livros que vocês têm nas mãos. Que cada livro que vocês vendam não seja mais um apanhado de letras, papel e uma capa bonita, mas que seja algo que possa mudar a vida de uma pessoa, assim como muita coisa que eu vi mudou a minha vida. Por isso eu quero finalizar numa época megalomaníaca, eu queria finalizar com um helicóptero aparecendo aqui no palco para você, né? Com muita explosão, aquelas mulheres aqui dançando, né? Hoje eu acho isso ridículo, queridos. O que eu quero provar com isso, né? Eu vejo hoje os ilusionistas de Las Vegas, eles cortam a mulher no meio e pedem os aplausos, né? O que ele quer dizer com isso? Só cortei a mulher no meio, eu sou bom, hein? É isso. Eu entendo que não. Um pedaço de corda pode dizer muito mais. Que vocês coloquem nos seus corações isso. Quem quiser anotar, anota o que pegou depois de Insight. Mas que esse pedaço de corda possa fazer uma diferença para todos. Eu chamo de a corda da vida. A vida é como se fosse um pedaço de corda. Começo, meio e um triste fim. Diziam que era triste. Por quê? Porque quando chegasse no final da vida, você não ia levar nada do que você construiu no meio dela. Nenhum bem, nenhum objeto físico. Ia estar sozinho. E outra coisa, você se preocupou tanto em conquistar coisas que você esqueceu de amar. E no final da tua vida, talvez as pessoas que você ama não estarão lá com você. Então, amigo, aproveite o meio da corda enquanto você pode. Esqueça propósito, esqueça legado.
Aproveite o dia, ganhe o seu dinheiro e gaste tudo que você puder. Poder, alegria, prazer, satisfação, desejo, usa tudo. É isso que é viver. E eu vivia muito bem assim, nesse modelo de vida. Eu tinha amigos que viviam muito bem assim, artistas, empresários que viviam assim. Até que um dia surgiu um nó na minha vida. Nó representa algo ruim que abala qualquer pessoa. Quando surgiu esse nó, eu ouvi uma voz. E Sal, a vida não é começo, meio e fim, mas é um círculo. É uma eternidade. O que você cria hoje vai ser gerado para o futuro. Eu falei, esquece. Eu não preciso de uma nova vida, um novo caminho, mas sim de inteligência, talento que eu tenho de sobra e bens que não me faltam, recursos que não me faltam. A tesoura representa tudo isso e eu tentei eliminar esse nó com todo o meu esforço, com todos os recursos que eu tinha. Mas o nó permaneceu firme lá. E somente quando esvaziei as minhas mãos do orgulho que eu carregava, da prepotência, da soberba, da vaidade, da ganância, foi que eu pude desatar com muita leveza aquele nó e com muitas lágrimas nos olhos. Quando eu terminei, a minha vida estava em pedaços. Um pedaço maior que me lembrou quantas vezes eu me achei maior que os outros, porque quando dá tudo certo na tua vida, você se acha o melhor, o maior, o mais abençoado, o mais sortudo. Mas quando tudo que eu conquistei perdeu sentido, não preencheu aquele vazio na minha alma, eu me senti o mais miserável, o cara perdido. Foi então que aquela voz mais uma vez dizia, nem maior, nem menor. Somos todos iguais aos olhos de Deus. Mas isso eu tinha na minha cabeça, queridos. Só que quando eu coloquei no coração, mudou tudo. Porque eu sempre queria provar que eu era melhor que os outros. Mas quando eu entendo que somos todos iguais, eu queria mudar de vida. Eu não queria mais viver do jeito que eu vivia antes. E aí diziam para mim, é tarde demais. Esquece. Agora você vai colher as consequências. Mas então, aquela voz, de quem eu não via, disse para mim, nunca é tarde para restaurar uma história de vida e começar tudo de novo. E foi o que eu fiz. Comecei a vida toda outra vez. Tudo com um novo pensamento, tudo com uma nova forma de enxergar o mundo. Mas uma coisa eu não entendia. Por que então um novo nó surgia? Foi então que eu percebi com aquela voz. Não estamos aqui para torcer que nós não apareçam. Nós fazem parte da vida. Mas estamos aqui fazendo o que estamos fazendo aqui, ó, junto com o Donald e junto com a equipe da Cirane. Formando um solo fértil para germinar as sementes que Deus colocou em nossos corações. Então frutificarmos em sabedoria e lidarmos com mais facilidade com o nó que surge na minha vida, na vida de cada um e na vida do próximo. Porque este é o ciclo da vida. Esse é o formato da vida. Não uma vida sob a perspectiva do começo, meio e fim, mas sob a perspectiva de um legado. E você pode viver a vida acreditando nisso, ou viver a vida como eu acreditei nos meus primeiros 40 anos da minha vida. Acreditando apenas na minha força, naquilo que eu enxergava, no meu desejo, na minha vaidade. E vivendo a vida apenas como se fosse um pedaço de corda, com começo, meio e torcendo para não chegar a um triste fim. Mas sabe qual que é a maior mágica? Por isso que a gente chama de magia. A maior magia desta história é que o final dela ainda não está terminado. E a decisão está em nossas mãos. Queridos, e assim eu me encontrei. E espero que cada um se encontre naquilo que faz. Porque o nosso ofício, eu acredito numa coisa. Nosso ofício é apenas uma maneira de nós compartilharmos com as pessoas o amor que foi dado para nós, por Deus. Como que nós podemos abençoar as pessoas que estão à nossa volta? Muitos falam, você é muito romântico, você tem uma ideia muito romântica.
Não é uma ideia romântica, mas é uma ideia sustentável. É uma ideia que permanece e que vai influenciar gerações. Aquilo que vocês já trabalham é algo que influencia gerações. Pense bem, vocês podem trabalhar com qualquer outra área do ramo. Por que livros? Justamente livros. Algo que parece que está na contramão, né, daquilo que o mundo está hoje buscando. Mas por quê? Porque valores e princípios não perdem seu valor por conta do tempo. Eles são eternos. E é o que vocês estão vendendo. É o que vocês estão fazendo todos os dias. Vendendo uma eternidade para cada um que está adquirindo um livro através de vocês. Agora, vocês podem ser um canal de bênçãos ou um canal como eu fui também, de apenas enxergar as finanças naquilo que nós fazemos. Mas a percepção depende daquilo que está no coração de cada um. Que cada um aqui hoje tenha essa percepção diferenciada, porque é isso que vai fazer diferença para aquilo que estamos vivendo hoje. Quando partirmos daqui, seremos lembrados por aquilo que hoje é invisível, mas seremos lembrados por gerações futuras por aquilo que está em nossos corações. Deus abençoe vocês. Obrigado, Donaldo, por esse momento. Tá bom. Pessoal, quer ficar aqui? Não. Pessoal, vou pedir aqui um favor, pessoal do filmeiro que está pedindo. Se cada um pode pegar um celular. E como é que é? E acender a luzinha? Tá bom. E você acender a luz, tá bom? Aí vocês ficam lá, de frente para mim. Tá bom. A gente fica lá, Donaldo, por favor. O que é isso? Isso eu falo, cada um tem a sua luz. Eu acho que estamos aqui, eu não acho que são todos, mas alguns são escolhidos para levar luz para a escuridão. E isso aqui representa exatamente isso. A gente olha para você, Sassa, é isso? Tá bem? Pode falar uma coisa. Tá bom. Queridos, então hoje estamos na Convenção de Vendas 2026 da Ciranda Cultural, então quero que a gente fale juntos, tá? O título que é a magia das vendas. Então vamos lá, quando fala no 3, a gente fala 1, 2, 3. A magia